doença infecciosa crônica. Apesar de ser uma doença considerada antiga, ela está muito presente nos dias atuais, causando sérios desafios na saúde pública. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com os índices elevados de hanseníase. E foi descoberto recentemente, com novas pesquisas e estudos realizados, que o consumo da carne do tatu vem provocando essa transmissão da hanseníase. O que são animais reservatórios? Bom, animais reservatórios dentro da parasitologia, eles são animais ali que contraem a doença, mas que pelo sistema imunológico, pelas características da doença, eles estão assintomáticos. Então eles não são capazes, por exemplo, de obter sintomas. Porém, eles servem como reservatório, porque se outros vetores conseguirem ali se contaminar, eles acabam ali adquirindo a doença, certo? E assim concluindo o ciclo da doença. O tatu é um animal reservatório? O tatu, assim como vários animais silvestres, eles servem como reservatório, tanto para patógenos como bactérias, vírus, protozoários, vermes. Então, como a maioria dos animais silvestres, eles têm uma dieta que não é controlada, então eles acabam aí favorecendo o aparecimento e a contaminação por patógenos. O tatu alberga a bactéria causadora da lepra? O tatu ele alberga o bacilo da lepra, Então ali ele pode se contaminar também, porque ele é um organismo reservatório, e também pode auxiliar também ali nessa contaminação para outros hospedeiros. A hanseníase é uma doença transmitida pelo Mycobacterium leprae. Ela tem uma grande importância dentro da saúde pública e dentro da saúde única. Ela tem uma transmissão através das vias do trato respiratório superior, com transmissão pela inalação, por gotículas, saliva. Então, a pessoa contaminada não tratada, ela é um foco de infecção. Dentro da saúde pública, a gente pode trazer a hanseníase como uma doença caracterizada como uma zoonose, já que ela pode ser transmitida pelo contato com o tatu, que é um animal que é uma fonte de infecção e contaminação dessa bactéria. Então, o que ocorre? Geralmente, pessoas que têm contato com o tatu, com a caça, querendo utilizar da carne, principalmente aqui no Nordeste, eles têm um maior contato com esse animal e podem se contaminar. E aí, se não houver um tratamento, eles também podem contaminar outras pessoas. Bem, em relação aos sinais clínicos que esses seres humanos podem vir a demonstrar com a infecção e o que a gente pode fazer quando eles se infectam. Os sinais clínicos, eles se apresentam primeiramente com manchas brancas a avermelhadas, perde a sensibilidade do local, então são manchas indolores. E além disso, a pessoa pode ter debilitação, formigamentos, então tem uma série de alterações na parte do sistema nervoso periférico. Além disso, a gente tem que lembrar do preconceito que há em relação a essa doença. Essa doença ela não é transmitida a partir do momento que ocorre o tratamento. Ela não se transmite por abraço, ela não se transmite pelos lençóis ou objetos utilizados pelo doente. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão do preconceito em relação aos doentes. Bem, e como devemos evitar contrair essa doença? A gente deve evitar com o uso de não ter contato direto com os doentes, não consumir carnes de caça. A gente deve evitar o contato com os animais silvestres sem o uso adequado de EPIs, de luvas, de máscaras. Então, a gente sempre, quando tem contato com esses animais silvestres, a gente tem que ter o uso de EPIs. Além disso, a gente tem que ter uma educação em saúde, que é algo muito importante dentro da nossa medicina veterinária. A gente tem que conscientizar o pessoal em relação à caça, que não é algo legal, nem para o ser humano e principalmente para a relação do equilíbrio no sistema ecológico.
tanto ambiental quanto para o ser humano. Bem, em relação à transmissão, como ela ocorre, essa transmissão da hanseníase entre o tatu e os seres humanos? O tatu ele funciona como uma fonte de infecção da doença. Então, principalmente as pessoas que têm o costume, o hábito da caça, eles têm mais contato com esses animais. Nos Estados Unidos, já é considerado uma zoonose. Aqui no Brasil, as pesquisas ainda são um pouco receosas para considerar a hanseníase como uma zoonose. Mas dentro das pesquisas no meio veterinário, a gente consegue considerar, porque o tatu ele é uma fonte de infecção e ele é contém uma boa microbiota para o desenvolvimento do Mycobacterium leprae, que é o causador da hanseníase. A senhora sabia que tatu pode transmitir lepra para o ser humano? Sim, sabia. Esses animais eles podem carregar bactérias e o consumo da carne deles, como a senhora deve saber, ele pode causar graves consequências e doenças. É comum aqui na região as pessoas consumirem de algum tipo de caça, como tatu, peba? Sim, consome sim. Qual impacto essas informações trouxeram à senhora? O impacto que nos trouxeram é que a gente não deve se alimentar deles, porque eles podem trazer algum tipo de doença e afetar a nossa saúde.